Olá para você que acompanha a nossa programação. Olá, seja bem-vindo ao Pix News especial de sábado e nesta edição você vai ver. Municípios atingidos por enchente no Rio Grande do Sul começam a se reerguer. Onda de solidariedade provoca chuva de doações e auxílio na reconstrução. Quartéis da Polícia Militar de Santa Catarina abrem as portas para receber doações aos afetados. Tropa com 30 policiais também está à disposição do estado vizinho. No Paraná, mais de 160 famílias são beneficiadas com a sonhada casa própria. Apartamentos são adquiridos com subsídio do governo do estado. No Pará, búfalos são utilizados em patrulhamento da Polícia Militar. Animais são mais ágeis em áreas alagadas. Inflação anual chega a 4,61% em agosto. Habitação, saúde, cuidados pessoais e transportes elevaram o índice. Comércio internacional em desglobalização. Guerra na Ucrânia e confinamentos na China impactam a economia mundial. No México, exposição de possíveis restos mortais de extraterrestres traz de volta a discussão sobre vida em outros planetas. E você vai ver ainda a reportagem completa sobre a CPI que investigou o desaparecimento de mais de 2.000 cestas básicas em uma cidade catarinense. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Pix News especial de sábado. Olá, obrigado pela companhia. Começamos atualizando as informações sobre o Rio Grande do Sul. Moradores das cidades atingidas pela maior catástrofe natural da história do estado contam com o apoio de voluntários e doações para retomarem suas vidas. Há muito ainda para se fazer, muita coisa para arrumar, mas aos poucos os municípios mais atingidos pelas enchentes no início de setembro no Norte Gaúcho podem contar com a solidariedade que chega de todas as partes do Brasil. Neste ginásio esportivo, doações como roupas, produtos de limpeza, água, trazem um pouco de conforto para aqueles que viram a força dos rios levarem uma parte de suas vidas. O movimento tradicionalista gaúcho propôs cavalgadas solidárias no próximo dia 20 de setembro, quando festejam a Revolução Farroupilha. Materiais apreendidos pela Receita Federal de Santa Maria passaram por triagem com a ajuda dos apenados do Complexo Prisional de Canoas, possibilitando a doação de 750 pares de tênis. Presos das cidades de Montenegro, Venâncio Aires e Lajeado também estão apoiando nos serviços de limpeza de instituições de ensino para que o retorno das aulas possa ser restabelecido. As escolas que já têm condições de serem retomadas as aulas, determinei a volta imediata dessas aulas. Portanto, ontem em Colinas, hoje em Estrela, já temos volta de escolas estaduais em funcionamento. Vamos anunciar durante o dia mais escolas estaduais em outros municípios. E aqui em Mussum, estamos aqui na Escola General Souza Doca, que é uma escola que está sendo limpa, depois de ter sido atingida pela enxurrada, muita lama, muito resíduo orgânico, fomos retirando isso durante os últimos dias. E amanhã nós vamos iniciar o processo de troca do telhado e também de reforma da rede elétrica, com doações de entidades privadas que estão se colocando à disposição em solidariedade aqui à situação. Voluntários do MST entregaram mais de 10.000 marmitas nas comunidades mais afetadas pelas enchentes. Dezenas de pessoas do movimento se deslocaram dos assentamentos para ajudar na produção e distribuição de alimentos. O Estado também desenvolve novas estratégias para reparar os danos causados pelas chuvas e irá disponibilizar 10 milhões de reais em horas-máquina para auxiliar nos trabalhos de limpeza e recuperação dos municípios. E o estado de Santa Catarina e do Paraná estão auxiliando na linha de frente de recuperação dos municípios atingidos pelo temporal no Rio Grande do Sul. Os quartéis da Polícia Militar catarinense estão recebendo donativos. Mantimentos chegam de todas as regiões do estado. Uma força-tarefa da Polícia Militar e Secretaria de Assistência Social de Santa Catarina vem atuando na operação de recolha dos donativos que serão entregues aos necessitados do estado do Rio Grande do Sul. Então, no dia 18, o governo do estado de Santa Catarina vai estar passando nas 21 associações de municípios buscando essas doações e levando para o Rio Grande do Sul. É uma ação do governo num todo, onde a Secretaria de Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Civil e todo o governo do estado de Santa Catarina vai estar nessa articulação para levar essas doações até o Rio Grande do Sul.
Então é importante, né, que todo mundo dê uma olhadinha o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Nós de Santa Catarina já passamos por essas catástrofes, sabemos a dificuldade, sabemos o que é perder tudo dentro de casa, e o mínimo que a gente pode estar dando é esse aporte de um produto de higiene pessoal, de um produto de limpeza, para poder fazer com que eles consigam voltar para suas residências, porque a quantidade de moradias que foram afetadas, né, as casas, eles já perdem a sua identidade, eles perdem a sua história, eles perdem as suas fotos, a sua construção de vida. Então o mínimo que a gente pode estar fazendo hoje no estado de Santa Catarina é auxiliando essas famílias, é podendo ajudá-las a voltar para suas casas. O governo catarinense também tem disponível uma equipe com 30 policiais, 10 viaturas e 10 equipes de cavalaria de prontidão. Caso o estado do Rio Grande do Sul necessite, a tropa será deslocada. Em outros tempos, né, o Rio Grande do Sul e outros estados fez isso com Santa Catarina, né? Um exemplo na tragédia do Morro do Baú, aeronaves do Rio Grande do Sul também vieram aqui nos socorrer. Então é um momento de solidariedade, né, com o estado vizinho. É através da doação de roupa de cama, produto de higiene pessoal, produto de limpeza, que a gente vai estar podendo acolher um pouquinho e dando esse auxílio ao estado do Rio Grande do Sul. Os imigrantes venezuelanos que vivem na área afetada pelo ciclone no Rio Grande do Sul dizem que enfrentam um futuro incerto e temem o retorno das enchentes e do desemprego. Ania Ponte fugiu da Venezuela com a família em busca de uma vida melhor no Brasil. 4 anos depois, os sonhos de emprego em um cotidiano tranquilo são incertos com a passagem de um ciclone na semana passada pelo sul do país, que destruiu o local onde trabalhava. Anne era funcionária em um curtume, que também empregava o marido na cidade de Mussum, localidade mais afetada pela tragédia que deixou quase 50 mortos e um número semelhante de desaparecidos. De acordo com a imprensa local, a fábrica ficou parcialmente destruída, com máquinas arrastadas pela correnteza. Quase 500 funcionários foram afetados. Fico com medo, mas a opção não é fugir em meio da dificuldade, né? Eu acho que nós primeiro vamos ajudar a levantar um pouco o desastre e dali depois pensaremos o que vamos fazer, porque ainda não dá para pensar. A casa que alugam na parte alta da cidade, de cerca de 4.600 habitantes, não foi alcançada pelas inundações, mas a tragédia deixou sem renda o casal que vive com um filho de 3 anos e outros 2 familiares. Anne também sustenta a mãe e o pai doente, que vive com seu filho mais velho, de 12 anos, na Venezuela. O casal chegou ao Brasil há 4 anos. Eles fugiram da crise econômica do país vizinho e conseguiram emprego no Rio Grande do Sul. E há mais de 2 anos se estabeleceram em Mussum. Embora o trabalho com Pérez seja cansativo, eles levavam uma vida tranquila em família. Nos últimos dias, Anne se ocupa como voluntária em uma igreja e separa roupas para doar aos afetados. Ela deu abrigo a outros 2 venezuelanos, também funcionários do curtume, que tiveram que abandonar às pressas a casa que alugavam. A gente estava ali assistindo TV, sem perceber o que estava acontecendo. E o vizinho veio e bateu na porta para nos tirar, que a água já estava chegando na porta. Quando saímos e vimos um pouco de água do lado de fora. O que fizemos foi pegar as mãos e fugir, sem documentos, sem roupas ou qualquer coisa. Aura Garcia estava feliz em Mussum apesar do trabalho pesado. Ela conta que saiu da Venezuela porque não havia comida, remédios, trabalho e nem nada. E há 5 anos atravessou a fronteira para o Brasil. Outro afetado, Luiz Henrique Duarte, agradece a ajuda que tem recebido após a tragédia. Sim, aqui eles ajudam, graças a Deus. Aqui nós tivemos bastante apoio dos próprios brasileiros. Nós tivemos bastante apoio aqui do mercado, das mesmas pessoas lá. Eles ajudam muito. Após o devastador temporal, todos se perguntam se devem buscar trabalho em outro lugar. Mas voltar à Venezuela não está nos planos de ninguém. De acordo com as Nações Unidas, mais de 7 milhões de pessoas deixaram a Venezuela, de cerca de 30 milhões de habitantes, devido à grave crise enfrentada pelo país. E a Agência da ONU para a Migração, a Acnur, afirma que cerca de 425 mil venezuelanos estão no Brasil.
O governador do Paraná, Carlos Massa, o Ratinho Júnior, participou nesta semana da inauguração e entrega das chaves a 240 famílias de Londrina, novas proprietárias de um empreendimento construído em parceria entre o governo do estado, Caixa Econômica Federal e a Village Construções, que recebeu um investimento total de quase 35 milhões de reais. O empreendimento irá beneficiar 166 famílias. O programa Casa Fácil Paraná, nestas unidades, injetou 2,5 milhões de reais em subsídios para o custeio do valor de entrada. Durante o evento de inauguração, o governador do estado destacou a parceria entre os poderes e a iniciativa privada para a viabilização do empreendimento. E hoje mais uma entrega, 240 apartamentos de 8 mil casas e apartamentos que nós estamos fazendo aqui em Londrina. Então, um dia muito importante, uma alegria poder estar realizando o sonho dessas pessoas e, acima de tudo, de ter o Paraná como o maior programa habitacional do Brasil, que é o programa Casa Fácil, né? Londrina é uma cidade que vem crescendo muito e nós estamos buscando acompanhar todo esse crescimento com grandes investimentos na cidade. Essa belíssima entrega desse conjunto maravilhoso, que não é o primeiro, a cidade agradece muito essa atenção que o governador dispensa para nós aqui e nós só temos a falar assim, que estamos muito felizes. Desde que foi criado em 2021, o Casa Fácil já ajudou mais de 3 mil famílias da cidade a comprarem moradias. Os investimentos do programa em Londrina totalizam mais de 45 milhões de reais. Os valores subsidiados pelo Estado para a entrada da compra do imóvel é de 15 mil reais por família. A partir deste ano, a iniciativa pode atender mais famílias devido a mudanças na forma de seleção. O programa é esse que tem mudanças, né, já na sua segunda fase, que o governador assinou no mês de julho, que os limites de subsídio aumentam de 15 para 20 mil. A renda salarial das famílias que atendia até 3 salários mínimos, a gente mudou para 4 para poder ampliar o número de famílias atendidas. E também a regra que das cidades maiores havia uma restrição na quantidade de unidades que poderiam ser subsidiadas. Essa regra caiu, agora são tantas quantas forem construídas, né? Então a gente acredita que com isso a gente consiga acelerar o processo de contratação, a gente consiga dar mais velocidade, né? Para que as empresas, as construtoras, os municípios possam se habilitar e fazer essas casas e dessa forma a gente reduzir o nosso déficit habitacional e também realizar o sonho da casa própria, que é o intuito do governador Ratinho Júnior com o programa Casa Fácil. Estou maravilhada, né? Porque é um sonho de todos os brasileiros, eu acredito, né? Sair de um aluguel e morar num imóvel próprio, né? Esse é um sonho que eu já tenho há muito tempo. Eu já tive um imóvel, mas não vendi e não pude comprar tão logo, né? E agora, graças a Deus, eu consegui realizar e comprar. O residencial Portal das Grevilhas conta com apartamentos com modelo arquitetônico padrão de 43 metros quadrados com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. As unidades são divididas em blocos de 4 pavimentos cada, localizados no bairro Braga, na região norte de Londrina. O meu sonho sendo realizado hoje vou sair do aluguel. Para mim é muita alegria, 18 anos pagando aluguel, muito sofrido, agora vou ter o sabor do mel, a minha vitória, morar no meu cantinho. E a semana foi de inauguração também em Garopaba, no litoral sul de Santa Catarina. O governo municipal inaugurou a nova UBS do bairro Encantada. A obra deverá melhorar o atendimento do setor da saúde na região. Após anos de espera, enfim, os moradores da Encantada passam a ter à disposição uma nova unidade básica de saúde no bairro, substituindo o antigo prédio às margens da rodovia SC-434, que além de estar em uma sala alugada, já não apresentava mais condições de atender a comunidade com qualidade. Com 330 metros quadrados, a nova UBS é 3 vezes maior que a antiga, o que possibilita a realização de mais serviços à comunidade. Então vai ter um espaço mais bacana, tanto para acolhimento desse pessoal, né, que é uma parte importante, a gente acolher o paciente, ouvir as queixas dele, quanto para outras atividades, né, grupo de tabagismo é uma coisa que a gente não fazia, grupo de gestante. Era algo que a gente não tinha possibilidade justamente por falta desse espaço, né? Era muito apertado, então até para conseguir comportar os próprios pacientes dentro da unidade em alguns dias que tinham uma demanda maior, era difícil, né? Então ficava muita gente fora, pegando sol, às vezes quando estava chovendo, ficava muito apertado lá, né? Então
esse conforto para os pacientes vai ser bastante importante também. É uma qualidade de atendimento, o nosso servidor consegue trabalhar de uma maneira mais eficiente e você consegue atender aquela pessoa da ponta de forma mais eficiente. Isso não tem preço. Acredito que vamos atender mais, munícipes devido ao espaço, ao tamanho, à proporção que está aqui, Então, só tem a melhorar e o pessoal, sim, buscar mais aqui a UBS Encantada, que também temos a marcação de consulta, onde não tínhamos no momento, e agora temos esse grande prédio aqui, Tão lindo, maravilhoso. Com 16 salas, a nova UBS tem consultórios clínicos, odontológicos, sala de curativos, observação, medicação, além de algumas novidades, como a vacinação e fisioterapia, atendimentos que ocorriam apenas em outros bairros. Porque antes o pessoal estava se deslocando até o centro de Garopaba, agora vai ser mais pertinho, era um pedido grande aqui da população e conseguimos, o tão lindo e sonhado esse prédio maravilhoso com mais essas duas novidades aqui no nosso bairro Encantada. O nome escolhido para o UBS foi Maria Helena Soares Pacheco, falecida em março de 2022. Lena, como era conhecida, foi uma liderança comunitária do bairro, que dedicou muitos anos da vida dela para ajudar ao próximo. A lembrança da minha mulher é uma lembrança muito grande, porque onde precisava dela, ela estava. Podia ser até na saúde, é para ajudar na saúde, é para ajudar na educação, se precisasse, para fazer qualquer coisa, ela estava junto. Então o nome dela caiu muito bem aqui. A obra custou cerca de R$1,5 milhão, parte do investimento do governo federal e outra parte com recursos próprios. A gente já conseguiu inaugurar algumas obras, Hoje a UBS, aqui na Encantada, já inauguramos uma parte do complexo educacional, estamos quase terminando a parte do CI, estamos com uma creche sendo construída no Campo Duna, já conseguimos entregar a Estrada da Serraria, já conseguimos entregar a Geralda Limpa, enfim, é investimento que a gente está conseguindo colocar aqui no sul do nosso município. Tecnologia e inteligência foram o tema central do encontro para líderes e gestores também da Polícia Civil realizado durante a semana no Costão do Santinho, em Florianópolis. A Polícia Civil de Santa Catarina é anfitriã do evento que reúne policiais de todo o país. O delegado-geral da Polícia Civil catarinense falou durante a abertura do encontro sobre a importância das polícias estarem preparadas tecnologicamente. Nós sabemos que os criminosos e as organizações criminosas têm migrado para diversos estados da federação. Em razão dessas circunstâncias, nós estamos buscando uma integração eficiente que tem por finalidade fazer com que as tecnologias sejam cada vez mais ampliadas, integradas, para que, de forma coletiva, nós possamos combater o crime. Então, o aumento de investimentos na tecnologia e a padronização de ações entre as polícias civis dos estados vai redundar em efeitos positivos para toda a nação brasileira. Presente no evento, o secretário nacional de Segurança Pública destacou a importância da parceria entre as forças de segurança, em especial as polícias civis estaduais. São momentos em que se compartilham boas experiências, em que se troca aquilo que vem sendo feito em cada estado, porque segurança pública, como uma responsabilidade coletiva, um grande desafio, requer também da parte do Estado, dos estados federados, do município também. Estamos restabelecendo também esse diálogo com o papel do município na segurança pública. Responsabilidade coletiva tem que ser feita de maneira cooperativa e federativa, é o que estamos fazendo aqui, representando o Ministério da Justiça. Nós precisamos avançar, secretário Tadeu, na questão da inteligência policial, na questão da tecnologia. Por quê? Porque já se vai longe o tempo que se fazia segurança pública com veículos e com armamentos. Hoje, nós precisamos combater o crime com a inteligência. Nós precisamos nos antecipar ao crime. E esse evento vai, como bem disse o secretário, fortalecer o diálogo nesse sentido. Por isso, nós estamos muito satisfeitos. Trazemos também o agradecimento ao governador Jorginho Melo e eu tenho absoluta certeza que esse evento, por si e pelo tema e pelas autoridades que aqui se encontram. Algumas novidades que irão auxiliar o trabalho das polícias nos estados foram divulgadas durante o evento. Santa Catarina é um grande modelo, tem várias ações. Nós lançamos recentemente o Sistema Único de Denúncias, vamos lançar o inquérito digital em alguns meses. E um exemplo da integração entre as polícias será a utilização da Carta Precatória Digital, desenvolvida no Mato Grosso e com uma finalidade de fazer com que todo o Brasil use o mesmo sistema, evitando o envio de e-mails e o envio de documentos pelo correio.
Então, com essa integração de cartas precatórias, nós teremos um grande exemplo de eficiência da utilização de recursos de um estado para os outros estados. E falando em segurança, o governo do Paraná concluiu nesta semana a formação de 2.000 novos policiais. Os novos agentes irão atuar em cidades da região norte do estado. A solenidade foi realizada no Ginásio de Esportes Moringão, em Londrina, com a formação de mais de 360 novos policiais militares que deverão atuar em cidades da região norte, Norte Pioneiro e Vale do Ivaí do Paraná. Ainda ontem, cerca de 1.500 novos praças participaram da formatura e, a partir de segunda, deverão começar a trabalhar nos batalhões da capital, da região metropolitana, dos Campos Gerais e do Centro-Sul do estado. Ainda nesta semana serão realizadas outras 2 cerimônias, em Maringá e Cascavel, totalizando quase 2.500 soldados. É um investimento no capital humano. Segurança pública se faz de 2 maneiras. Capital humano, que é a presença física do nosso policial, e também investimento em tecnologia e novos armamentos. O que tem de bom nisso? Os índices de segurança pública no Paraná têm caído muito, drasticamente, fruto dessa estratégia. Hoje nós temos delegados em todas as comarcas, fazia mais de 10 anos que não tinha delegado em todas as comarcas, nós temos delegado em todas as comarcas, contratamos mais de 150 delegados, contratação da Polícia Civil de 400, bombeiro de mais 500 profissionais. Então tudo isso faz parte de uma estratégia de modernização da nossa segurança pública. Hoje é um dia muito feliz para a Polícia Militar do Estado do Paraná, com a conclusão desse curso de formação, onde nós, por mais de um ano, mantivemos esses novos policiais em treinamento e instrução para que hoje nós pudéssemos entregá-los à sociedade. Então nós iremos conseguir atender todos os municípios aqui no 2º Comando Regional, então todo o norte paranaense, norte pioneiro estarão atendidos por novos policiais. Então isso representa um compromisso do governo do Estado do Paraná, isso representa um compromisso da Polícia Militar do Estado para que realmente a gente leve para a comunidade, mesmo aquela mais distante, a segurança que nós precisamos prever. A formatura é o encerramento de um dos maiores concursos públicos iniciado em 2020, feito pelo Estado para a instituição que se aproxima dos 170 anos. O governo de Santa Catarina anunciou nesta semana o programa Recupera Mais. A previsão é reaver 1,5 milhão em impostos. Considerado o maior programa de recuperação fiscal da história, o governo do estado pretende reaver boa parte de impostos que estão em aberto de empresas cadastradas na dívida ativa. O programa oferece desconto de até 95% sobre a multa e os juros para pagamento à vista e prazos diferenciados a partir da adesão. Ou seja, quanto antes aderir ao programa, maior será o desconto e o prazo oferecido ao contribuinte no parcelamento da conta, com opção de até 72 vezes. Então, com tudo isso, a gente entende que nós estamos indo ao encontro do empreendedor para que ele regularize a sua situação, para que ele possa manter emprego e renda de um lado, e de outro lado o governo, naturalmente, buscando recursos extraordinários também no sentido de formatar e conseguir construir ainda melhores políticas para a sociedade. A projeção do governo catarinense é recuperar 1,5 bilhão de um total aproximado de 16 bilhões de reais em impostos já inscritos em dívidas ativas nos últimos 10 anos. O executivo espera recuperar 50% desse valor já nos próximos meses, recursos que deverão ser utilizados em diversas áreas. O dinheiro ele entra em fonte 100, que é uma fonte aberta para usar em qualquer tipo de programa que o governador quiser. E nosso objetivo, naturalmente, não é outro do que cumprir aquilo que a gente já elencou, mas também construir possibilidades futuras para que a gente possa estar, de novo, dinamizando e conseguindo um desenvolvimento ainda maior do nosso estado. Empresas em dívida com o Badesc também terão condições especiais de colocarem as contas em dia. A gente está propondo um refinanciamento dessas dívidas, de dívidas vencidas há mais de 10 anos, com condições extremamente atrativas, com um projeto de lei para ser aprovado na Assembleia, e as empresas terão 12 meses a partir do momento da aprovação para aderir a esse programa.
Pode ser feito um parcelamento à vista, até 6 meses para pagar, ou pode ser feito de forma parcelada, uma entrada com mais 60 meses de prazo. Se optar pelo parcelamento, a empresa deverá agregar uma garantia, uma alienação fiduciária ou outro tipo de garantia, como fiança, para que ela possa dar continuidade. O objetivo principal desse programa é dar condições para que as empresas catarinenses regularizem suas dívidas e continue participando efetivamente do crescimento e desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. O projeto será encaminhado à Assembleia Legislativa. O governador Jorginho Melo vê confiança na aprovação na Casa de Leis. Além de uma oportunidade de incremento no caixa do Estado, essa é uma opção dos empreendedores se regularizarem com o fisco. Então, o empresário de boa-fé, que 99,9999 são empresários de boa-fé, que passou por dificuldade de algo que é contra a sua vontade, mas não conseguiu honrar o seu tributo. Ele possa ficar em dia com o governo, a gente possa ajudar ele dando contrapartida no desconto de juro, multa, zerando tudo, enfim, para que ele possa pagar principalmente o imposto devido. Tanto vale para os tributos, como também para o nosso Badesc, que vai estar ao lado do empresário, ao lado do comerciante, ao lado do prestador de serviço, para dizer para eles, nós temos 48 bilhões vencidos, grande parte há mais de 10 anos. Isso não é possível, nós precisamos mudar esse quadro. O Badesc vive um novo momento de estar ao lado de quem produz. Vamos dar desconto também de até 100%. Isso a gente estima que de 48 bilhões vai virar 630 milhões. Os dois projetos estão indo para a Assembleia e eu não tenho dúvida que a Assembleia Legislativa sempre foi parceira de Santa Catarina e vai continuar sendo, fazendo os ajustes necessários, mas aprovando o mais rápido possível. E foi acesa nesta semana a chama crioula, símbolo da alma gaúcha. Depois de percorrer as 30 regiões tradicionalistas do estado, a chama crioula chegou a Porto Alegre. Os cavalarianos entregaram a centelha à patrona dos festejos Farroupilhas, Maria Luísa Benites, e ao governador Eduardo Leite, que acendeu o candeeiro crioulo na entrada do palácio. A cerimônia de acendimento da chama na sede do Executivo Estadual marca, tradicionalmente, o início da Semana Farroupilha. Neste ano, no entanto, a programação dos festejos foi alterada em razão das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias, deixando cidades devastadas e vítimas fatais. O desfile de 20 de setembro na capital foi cancelado e dará lugar a uma mobilização solidária em prol dos atingidos. As lutas hoje são outras. Mas, sem dúvida nenhuma, nós nos inspiramos na força daqueles que nos antecederam neste Estado para não nos abatermos diante das dificuldades, para persistirmos e para, com a imensa solidariedade do povo gaúcho, nos momentos de dificuldade, nos darmos as mãos, enfrentarmos os problemas, enfrentarmos as dificuldades, não nos resignarmos e conseguirmos entregar para as gerações futuras um Estado melhor. No momento de dificuldades, como os que se apresentam neste mês de setembro, onde o clima tem apresentado para nós um especial desafio, a gente reúne nessa lembrança do passado, daqueles que enfrentaram as dificuldades do seu tempo. Nós certamente nos inspiramos para enfrentarmos as dificuldades do nosso tempo e reforçarmos, e reafirmarmos o compromisso com o nosso Estado e com as gerações que vêm pela frente. A inflação no Brasil aumentou e chegou a 4,61% em ritmo anual no mês de agosto. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O órgão informou que a inflação foi de 0,23% em agosto no Brasil, uma aceleração que eleva a 4,61% a alta dos preços em 12 meses. O aumento do índice de preços ao consumidor amplo de agosto é o segundo consecutivo depois de julho, quando a medição acumulada em 12 meses registrou a primeira alta em um ano, ficando em 3,99%. Os preços foram impactados pelos aumentos nos setores de habitação, saúde e cuidados pessoais e transportes, afetados principalmente pelos aumentos na gasolina. Devido a uma melhora na inflação depois do impacto da pandemia e da guerra na Ucrânia,
O Banco Central iniciou em agosto um ciclo de flexibilização da alta taxa básica de juros, com um corte de 0,50 ponto percentual, a primeira queda em 3 anos. A consultoria Capital Economics considera que o Banco Central vai manter a flexibilização apesar da aceleração da inflação. O governo Lula insiste em uma redução das taxas de juros para baratear o crédito, incentivar o consumo e os investimentos. Mas essa ideia não é bem vista pelos economistas, que temem consequências. E você vai ver a seguir, café Jacu é um dos mais caros do mundo. Iguaria brasileira é extraída de uma forma um tanto quanto inusitada. Você vai conhecer a cidade brasileira onde os búfalos são utilizados como meio de locomoção da Polícia Militar. Santa Catarina tem mais uma conquista para a pecuária leiteira. E Câmara de Cidade Catarinense conclui a investigação sobre o desaparecimento de mais de 2.000 cestas básicas. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. Tudo é melhor no Comprão. Aproveite as ofertas. Skol Pilsen 350 ml, 2,69 cada, a partir de 12 unidades. Se beber, não dirija. Alcatra com maminha inteiro a vácuo, a partir de 25,90 ao quilo. Açúcar doce açúcar extra fino ou cristal 5 quilos, 15,99. Café Três Corações a vácuo 500 gramas, 10,79. Lava-roupas Omo sanitiza e higieniza 2,4 kg, 27,99. Tudo é melhor no Comprão. Melgarden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente, paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. No Sudeste brasileiro, o que era uma praga virou oportunidade. O pássaro selvagem jacu e seu prodigioso sistema digestivo tornou o principal aliado na produção de um café considerado o mais caro do mundo. Fazenda Camocim, Espírito Santo, Brasil. Aqui um dos cafés mais caros do mundo é produzido sob um modelo de cultivo agroflorestal. O diferencial é o pássaro selvagem jacu e o sistema digestivo dele. A ave parece um fazão e tem paladar fino. Come apenas os melhores e mais maduros grãos de café, que rapidamente são evacuados. O jacu não tem estômago, ele tem papo. A digestão dele é muito rápida. Então, dentro do papo dele, que ele comeu o café, tem outras sementes que ele já comeu também. Então, essas sementes, misturado com o café, faz com que o café absorva as características dessas frutas, a doçura, a acidez dessas frutas e entre para dentro do grão de café. Os excrementos da ave são coletados com os grãos de café incrustados em uma pasta negra, com a aparência de um pé de moleque. Depois de colhidas, as fezes são colocadas para secar em uma estufa. Em seguida, classificam e descascam cuidadosamente os grãos antes de colocá-los em uma câmara fria. O café extraído dos excrementos dessas aves representa menos de 2% da produção da fazenda. É vendido apenas sob demanda dos clientes, para evitar qualquer desperdício. O consumidor do jacu é um consumidor de produto exótico, né? Então é um cara que gosta de trufa, é um cara que gosta de vinhos diferentes, vinhos naturais, vinhos raros. É um cara que gosta de um aspargo especial, que gosta também da parte de sustentabilidade, né? No Brasil, o produto é vendido por mais de R$ 1.100 o quilo e ainda mais caro no exterior. O jacu era considerado uma praga, mas se tornou um aliado. A inspiração veio de um café indonésio feito a partir de excrementos de civeta, um mamífero semelhante ao mangusto, mas alvo de denúncias de maus tratos a animais em cativeiro. Ao contrário do jacu, que no Brasil cresce em liberdade. O jacu gosta muito de ficar nessa região porque é uma região que é muito protegida, é uma região que é orgânica, é uma região que é biodinâmica. A gente não usa química, não usa produtos transgênicos, não usa nada. É 100% natural. Então o jacu está dentro do habitat natural dele mesmo. Para os responsáveis pela fazenda, o futuro do café está no Brasil. Maior produtor mundial, o gigante sul-americano começa a melhorar o marketing envolvido no negócio.
O objetivo é mostrar para o mundo que aqui é possível fazer o que ninguém tem. E no Pará, a ilha de Marajó, conhecida como destino turístico, tem chamado a atenção também por um morador bastante conhecido, os búfalos d'água. Os animais, mais de 500 mil, são usados até pela polícia local como forma de locomoção. É que eles são mais eficientes que os cavalos e cruzam até as áreas alagadas. O 8º Batalhão da Polícia Militar da cidade de Suri, na ilha do Marajó, no Pará, utiliza búfalos de água nas operações de patrulhamento desde a década de 1990. A integração com a polícia é tanta que uma placa feita de cartuchos de bala, com um búfalo musculoso e uma espingarda, enfeita a entrada da sede. As autoridades do Marajó afirmam que o policiamento com búfalos surgiu da necessidade de fazer deslocamentos pelos campos alagados da região. A polícia diz que esses animais têm uma velocidade que cavalos ou motocicletas não conseguem igualar. Os mamíferos, que podem pesar até 1.200 quilos, são excelentes nadadores e atravessam com facilidade os solos alagados e lamacentos dos manguezais nas temporadas chuvosas. Alguns afirmam que os búfalos d'água chegaram no Brasil da Indochina, em um navio naufragado. Outros dizem que prisioneiros fugitivos da Guiana Francesa os usavam junto com pequenas jangadas para navegar pelos manguezais. Seja como for, os majestosos búfalos asiáticos fizeram da ilha do Marajó, no estado do Pará, a casa deles nas últimas décadas. O número de animais se multiplicou e a população hoje gira em torno de 500 mil cabeças, mais até que os 440 mil habitantes da ilha. A rota de imigrantes para atravessar a fronteira entre México e Estados Unidos foi a mais perigosa do mundo em 2022. Mais de 600 pessoas morreram tentando chegar aos Estados Unidos no ano passado. A Organização Internacional para as Migrações publicou um relatório nesta terça-feira que apresenta a fronteira entre Estados Unidos e México como a rota migratória terrestre mais perigosa do mundo em 2022, com 686 mortos ou desaparecidos em 12 meses. O número representa quase metade das mortes e desaparecimentos de imigrantes registrados no continente americano em 2022, ano mais letal desde que o projeto Migrantes Desaparecidos iniciou as atividades em 2014. Houve uma queda de 8% nas mortes na comparação com o ano anterior, mas os números provavelmente estão subestimados pela falta de dados oficiais. Os países com maior número de imigrantes mortos foram México, Guatemala e Cuba. A inóspita selva de Darién, na fronteira entre o Panamá e a Colômbia, registrou 141 mortes de imigrantes em 2022, contra 51 óbitos em 2021. Esta rota é alvo de um controle cada vez maior por parte do governo panamenho, que na sexta-feira anunciou o objetivo de intensificar a deportação de imigrantes que entram no país por esta fronteira natural de 266 quilômetros de extensão. Santa Catarina atingiu mais um número positivo para a pecuária leiteira. A nova marca beneficiará produtores e consumidores do estado. Livre da febre aftosa sem vacinação há mais de 15 anos, o estado de Santa Catarina atingiu uma nova marca. 3.000 propriedades rurais certificadas livres de brucelose e tuberculose. Essa certificação é um dos principais meios de controle para a sanidade dos rebanhos, servindo de vantagem para os produtores, pois há laticínios que pagam adicional no preço do produto. Outra utilidade é para o trânsito dos animais na hora da comercialização, visto que o comprador não precisa realizar imediatamente a testagem contra as duas doenças. Certificar as propriedades como livres de brucelose significa proporcionar saúde aos rebanhos bovinos, especificamente a bacia leiteira, ela é favorecida com esse trabalho. E ao dar sanidade, dar saúde aos animais, isso significa o quê? Que a vida reprodutiva desses animais será garantida. Ambas as doenças são causadas por bactérias. A brucelose afeta principalmente o aparelho reprodutivo das vacas, causando abortos, o nascimento de crias fracas e até mesmo não permitindo a entrada no cio. Já a tuberculose causa lesões em diversos órgãos e tecidos, como pulmões, fígado, baço e até nas carcaças. Podem ser encontradas também lesões no úbere das fêmeas bovinas. As duas patologias podem ser transferidas ao ser humano. O controle da brucelose ele é fundamental
para a produção leiteira. E aí depois tem o outro aspecto, né? Que garante para quem toma esse leite, para quem come essa nata, esse queijo frescal, segurança, que não vá adquirir a brucelose. Brucelose ela é causada por uma bactéria que pode também afetar a saúde humana. Então, essas propriedades certificadas, elas garantem que quem consumir produtos dessa propriedade não terão a brucelose. A erradicação da doença parte também do interesse dos produtores em colaborar com as ações de combate realizadas pelo Estado. Basta procurar o escritório local da SIDASC, procurar um médico veterinário da SIDASC, que será orientado para que os trabalhos iniciem em sua propriedade. A Organização Mundial do Comércio anunciou que está preocupada com os primeiros sinais de desglobalização do comércio internacional. O resultado, claro, tem ligação com a guerra na Ucrânia. A desglobalização do comércio internacional ainda não é uma realidade, mas estão aparecendo os primeiros sinais de fragmentação, advertiu a Organização Mundial do Comércio, preocupada com os efeitos deste fenômeno no crescimento e no desenvolvimento. Historicamente defendida pelos movimentos anti-globalização, a ideia de desglobalização voltou a ganhar força ante a profunda desorganização das cadeias produtivas pela guerra na Ucrânia e pelos confinamentos na China, decorrentes da pandemia. No relatório anual sobre o comércio mundial, os economistas da OMC defendem a reglobalização em um contexto no qual, segundo eles, os primeiros sinais de fragmentação do comércio ameaçam desacelerar o crescimento e o desenvolvimento. Durante várias décadas, a expansão do comércio internacional superou o crescimento do PIB mundial, mas essa tendência se deteve de alguma maneira no momento da crise financeira global de 2008-2009 e desde então estagnou, explicou o economista-chefe da OMC, Ralph Ossa. Depois desta fase de desaceleração, a questão é saber se estamos avançando para uma fase de desglobalização, afirmou ele. O relatório mostra que as tensões geopolíticas estão começando a ter impacto nos fluxos comerciais em todo o mundo. O relatório também mostra que houve uma piora nas tensões comerciais na OMC, incluindo um forte aumento das preocupações comerciais levantadas pelos países ante vários comitês. Outro motivo de preocupação, segundo o economista-chefe da organização, é o surgimento dos primeiros sinais de desacoplamento nas relações comerciais entre China e Estados Unidos. Falando em economia, o Panamá estuda formas de aumentar as fontes de água doce para conseguir operar o canal do país. O número diário de embarcações que atravessa a via marítima foi reduzido em razão das secas. O Canal do Panamá precisa de uma fonte adicional de água doce para poder operar com plenas capacidades. Devido à escassez de chuvas, a via interoceânica, que move 6% do comércio marítimo mundial, restringiu o número de navios que passam pelo canal e o tamanho das embarcações permitidas, o que vai reduzir as receitas em $200 milhões em 2024. Chame de mudanças climáticas, coloque a característica que quiser. O fato é que os níveis de variação estão mudando e repetindo várias vezes. O Canal do Panamá é a única rota marítima global que utiliza água doce. Com a passagem de cada navio pelos níveis do canal, são despejados 200 milhões de litros de água doce no mar. Para economizar, foram reduzidas as travessias diárias de 39 para 32. Autoridades estudam a construção de uma represa no Rio Índio, cujas águas seriam levadas por um túnel de 8 quilômetros ao Lago Gatun, principal reservatório que permite a operação do canal. O Canal do Panamá, com 80 quilômetros de extensão, conecta o Oceano Pacífico com o Atlântico. Os principais usuários são Estados Unidos, China, Japão e Chile. E nós cada vez estamos mais conectados. Mesmo assim, as últimas estatísticas da ONU apresentam que 1/3 da população mundial continua sem acesso à rede mundial de computadores. De acordo com as últimas estatísticas da ONU, publicadas nesta terça-feira, 1/3 da população mundial continua sem acesso à internet em 2023, embora o número de pessoas conectadas nunca tenha sido tão alto. Desde a última contagem da União Internacional de Telecomunicações em 2022, cerca de 100 milhões de pessoas tiveram acesso à rede, mas 2,6 bilhões não puderam se conectar.
67% da população mundial está na internet, ou seja, 5,4 bilhões de pessoas. O avanço das conexões é maior nos países de baixa renda, com um aumento do número de usuários de cerca de 17% no ano passado. Mas a União ressalta que apenas 1/3 da população destes países está conectada à internet. As últimas estimativas globais confirmaram que o aumento de 2 dígitos da conexão observado em 2020 foi estimulado pelo confinamento e os longos períodos de teletrabalho durante a pandemia de Covid-19. As populações que ainda não estão conectadas são também as mais difíceis de alcançar. Outros obstáculos são frequentemente subestimados, como a baixa velocidade de conexão, preços altos demais e a falta de conhecimento digital básico, além de barreiras culturais e linguísticas, discriminação de gênero e, às vezes, a falta de acesso à eletricidade. A famosa dúvida se estamos sozinhos no universo ou não ganhou um novo capítulo. Um jornalista apresentou 2 supostos corpos de seres extraterrestres. Segundo um estudo, os restos mortais têm mais de 1000 anos de idade. 2 supostos corpos de seres extraterrestres foram exibidos durante uma audiência pública no Congresso mexicano. A exibição gerou espanto e piadas no país, além de repercutir bastante nas redes sociais. As figuras expostas em 2 pequenos sarcófagos se assemelham morfologicamente aos humanos, embora sejam acinzentados. Segundo o comunicador mexicano Jaime Maussan, que promoveu a exibição, são seres que não fazem parte da nossa evolução terrestre. Maussan, que durante anos divulgou possíveis fenômenos extraterrestres, citou análises de carbono 14 da Universidade Nacional Autônoma do México, segundo as quais os seres têm cerca de 1000 anos de antiguidade. A audiência foi convocada por um deputado governista que explicou que a sessão foi solicitada pelo jornalista que depois que um ex-funcionário da inteligência dos Estados Unidos afirmou ao Congresso mexicano em julho que os humanos não estão sozinhos no universo e que as autoridades omitem evidências a esse respeito. Do México para a Argentina, a inflação do país vizinho atingiu 12,4% em agosto. Esse é o maior índice mensal nos últimos 30 anos. Essa é a primeira vez que o indicador alcança 2 dígitos em 2 décadas. A inflação mensal não era tão alta desde fevereiro de 1991. O Instituto Nacional de Estatísticas, o INDEC, estimou a taxa interanual em 124,4%. O índice de preços ao consumidor argentino, um dos mais altos do mundo, acumula 80,2% no ano. A Argentina já teve 2 momentos de hiperinflação. Em 1989, quando chegou a 3.079%, e em 1990, em 2.314%. O país adotou, então, o modelo da conversibilidade fixa do peso em relação ao dólar. Além disso, realizou privatizações e uma abertura total da economia. A inflação anual baixou a 1 dígito, mas o aumento das importações elevou a dívida em moeda estrangeira, arruinou a indústria e provocou uma recessão grave que precipitou a crise política em 2001 e a desvalorização do peso em 2002. Os vereadores de Garopaba, no sul de Santa Catarina, concluíram nesta semana a CPI que investigou o sumiço de mais de 2.000 cestas básicas. Os legisladores apontaram pelo menos 16 irregularidades que serão investigadas por outros órgãos, como o Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. Por mais de 4 horas, o relator da CPI, Felipe de Souza, leu o relatório feito com base nas comissões, em que os vereadores entrevistaram ex-funcionários da Secretaria da Assistência Social, a ex-secretária, fornecedores e entre outras pessoas citadas no processo. Eles também solicitaram documentos ao Poder Executivo. Durante o processo, foi identificado que uma das notas fiscais de compra não foi citada em uma investigação realizada pela Controladoria Interna do município. A comissão parlamentar investigou por mais de 4 meses o sumiço de cerca de 2.000 cestas básicas da Secretaria de Assistência Social de Garopaba. Falta essa que foi percebida após o período eleitoral de 2022. Durante as investigações, os vereadores tentaram identificar os motivos pelos quais motivaram a paralisação das refeições no CRAS. E apresentaram ingerência total, um desconhecimento
muito grande dentro da Secretaria de Assistência Social, pessoas que não tinham capacidade para ocupar o cargo que deveria ocupar e que, de acordo até mesmo com a lei municipal, para esse tipo de cargo, a pessoa deveria ter uma experiência ou um treinamento. Tudo isso foi visto. Também funcionário público pegando cesta para favorecer pessoas A, B ou C. Também em pleno período eleitoral, conforme foi dito aqui em depoimento sigiloso, né? Campanhas eleitorais para deputados estadual e federal. Os membros ressaltaram erros na emissão das notas e também dos empenhos, além de falhas no recebimento dos kits para os moradores de rua. Na conta dos vereadores, o número de cestas básicas faltantes chega a 2.060. No entanto, o ponto mais polêmico foi a citação que ocorriam pressões por parte do Executivo para que as cestas básicas fossem entregues sem o devido processo legal. Mas supostamente vinham kits para moradores de rua e kits de higiene, que não havia licitação para tanto, e vinham junto com as cestas básicas. Então, existe a hipótese desses kits terem sido convertidos, né? Então, emitia-se uma nota da cesta básica e, na verdade, o que vinha era o kit, né? Ocorreu também uma situação de um episódio, né, que a gente considerou bem alarmante, que é a questão da pressão do prefeito na entrega de cestas básicas. Isso alegado pela ex-secretária Sayonara, né, que houve uma pressão muito forte para que a secretária incorresse aí em possibilitar e até forçar a servidora Leidiane de Souza para que entregasse cestas básicas ao atual secretário de Infraestrutura, Jair, fora dos trâmites legais, né? Paralela à CPI da Câmara, há uma investigação sobre o caso no Ministério Público. Após reclamações de moradores de falta de cestas básicas em agosto de 2022, a Controladoria Geral do município realizou uma auditoria interna para identificar possíveis falhas na informatização de dados. Após a apuração, o município percebeu falhas no processo e encaminhou ao órgão. Quem fez a denúncia ao Ministério Público foi o Executivo. Tudo começou com o Executivo, com a sua controladoria interna, que verificou erros na pasta da Secretaria de Assistência Social, pegou todos os documentos, tornou-se um processo administrativo, exonerou as pessoas que estavam participando e entregou ao Ministério Público. Para o prefeito Júnior, a comissão se trata de um ato político. Teve erro ali dentro. Se é erro humano, se não é erro humano, vai ser culpada. O que deixa a gente com a pulga atrás da orelha é que tem pessoas ali que já deporam 2 vezes, na primeira disse não sabia nada, na segunda sabia tudo, agora já apareceu uma testemunha sigilosa. Então, infelizmente, muitos porquês sem resposta, de maneira que nos preocupa muito. Não fiquei contente, voltei contrário, sim, ao relatório, porque entendo que o prefeito não tem prova nenhuma contra o prefeito Júnior de Abel Bento. Eu creio que ele está sofrendo perseguição política, né? A gente sabe como está funcionando a Câmara de Vereadores hoje. Um prefeito que faz o que faz por Garopaba, um prefeito correto, honesto, e não tem a maioria dentro da Câmara, infelizmente. É o jogo político, tem que trabalhar com isso, né? Quantas CPIs já foram abertas no mandato do Júnior aqui nessa casa? 5, 6, 7 CPIs foram abertas. O relatório foi aprovado por 3 votos favoráveis ao texto e 1 contrário, com 16 indícios de irregularidade. O documento solicita aos órgãos a responsabilização do prefeito, a antiga secretária da pasta, o empresário e até mesmo um deputado estadual, que na época dos fatos era candidato, levando inclusive a recomendação ao MP eleitoral. Será encaminhado ao presidente da Casa para dar ciência a todos os vereadores. Posteriormente, o presidente tem que encaminhar ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, para depois, então, esses órgãos tomarem todas as decisões investigativas quanto àquilo que foi apurado no relatório final. É que os culpados realmente sejam punidos. E um brasileiro descobriu a paixão pela tosa e está ganhando a vida nos Estados Unidos. Os animais ganham formatos e cores diferentes. O negócio de luxo tem feito sucesso por lá. Um tosador de cães na Califórnia transforma os animais em esculturas vivas, coloridas, através de um negócio de luxo. Gabriel Feitosa pinta e tosa os pelos dos cães de diversas maneiras. Esse poodle, por exemplo, vai desfilar nas ruas com os pelos roxos e um arco-íris nas orelhas. Outro cachorro até teve sua identidade mascarada por uma onça pintada.
O artista ressalta que os corantes que usa não são tóxicos e não foram relatadas alergias entre as centenas de cães que ele atendeu. Gabriel descobriu a paixão pela tosa de cães quando ainda morava no Brasil, aos 12 anos de idade. Agora, nos Estados Unidos, ele compartilha seu talento e proporciona afeto e diversão para as diversas famílias de pets. Eles vêm para uma comemoração. Às vezes só querem que o cachorro fique legal. Tínhamos cães que eram animais de terapia para crianças com deficiência. Tivemos uma pessoa que pediu um desenho de coração porque estava comemorando o fim do câncer de mama. Então, todos eles têm suas razões. Mas, no fim das contas, acho que este tipo de trabalho traz muita alegria para todos. O serviço não é barato. Vai de $500 a $1.200, algo entre R$2.400 e quase R$6.000. Mas é um sucesso entre os pais de pets. E o Pix News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e um excelente final de semana. Mais informações você já sabe no nosso site pixtv.com.br.